em o que ministrar. Eu senti no meu coração que era o tempo da gente dar uma parada em Josué. Não que não tenha muitos ensinamentos para nós, mas pararmos para refletirmos sobre algumas coisas importantes para a nossa vida. Também, né? Outras coisas. Todo mundo aqui, eu creio, tem um desejo que arde no coração de viver e de andar no poder de Deus. E quando nós falamos de andar e viver no poder de Deus, nós estamos falando de sentir, de perceber, de reagir segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem na sua palavra para nós. Todo mundo aqui, eu creio, você e eu, apesar de qualquer luta que estejamos enfrentando, de qualquer guerra pessoal, de tentações que estão difíceis de serem suportadas, porém Deus nos dá o escape em cada uma delas. Todo mundo aqui, eu creio que tem no coração, arde no coração esse desejo de querer lá no trabalho e poder ter a liberdade e a oportunidade de ministrar uma palavra, de trazer cura, de trazer restauração. Todo mundo aqui quer com certeza ser usado por Deus naquilo que está fazendo lá na escola, lá na sua escola, na sua faculdade, poder ser usado poderosamente pelo Senhor. E quem sabe alguém que seja enfermo trazer cura, alguém que seja angustiado trazer libertação, alguém que seja preso trazer essa libertação, essa restauração. Todo mundo aqui, eu creio que tem esse desejo. Eu não preciso ficar repetindo isso, né? Já repeti várias vezes, mas é só para te lembrar, porque eu entendo que você quer isso, amém? Ou você não quer? Quem quer isso? Quem deseja de coração mesmo? Quer ser usado, quer andar nesse mover de Deus, quer, sabe, como aqueles homens andavam no passado e muitos andam hoje ainda. Muita gente aponta só para o passado, mas há muitos irmãos que andam nesse mover. Você é um deles. Você é um deles. Talvez exista alguém que não esteja conseguindo fazer isso. Talvez exista alguém aqui que está um pouco fechado. E como nós falamos no domingo passado, talvez exista essa centelha no seu coração que queima ainda aí alguma coisa, uma brasa escondida, onde o diabo ele trabalha de maneira muito feroz para que isso não se acenda dentro de você. E você fica pensando, poxa, por mais que eu busque a Deus, parece que as lutas ainda aumentam mais ainda. E é verdade, por quê? Porque o inimigo quer que você não seja usado por Deus. E aí ele traz essas lutas sobre a tua vida, sobre a minha vida. Parece que quanto mais você busca a Deus, as tentações se ampliam. Já percebeu isso? Elas aumentam mais ainda. Por quê? Porque o diabo sabe que você é uma ameaça, e nós já aprendemos isso. O diabo sabe e ele tem inveja de você. Mas como, então, eu posso viver e andar no poder de Deus? Como eu posso ser um homem, uma mulher, um casal, então, uma família? Como um jovem pode andar, pode viver e andar, não só dizer que vive, mas que anda mesmo no poder de Deus? E quando eu falo no poder de Deus, é nessa energia, a palavra energos lá no Novo Testamento, ou seja, quando traz algo que vem da parte de Deus, e onde você coloca os seus pés, o ambiente, ele sente uma mudança, porque quando você abre a sua boca, traz esperança à vida das pessoas, porque você ministra a palavra de Deus com unção, com poder, e você até se surpreende, porque talvez você esteja enfrentando uma luta muito grande, uma guerra muito grande na sua mente, mas você, no meio daquele caos ali que você está, você começa a abrir a sua boca e começa a falar, e as pessoas começam a te ouvir, porque você está ministrando a palavra de Deus. Pessoas se convertem, pessoas são libertas, pessoas são saradas, e você fica, Deus, como é isso? E Deus está dizendo, porque não é você, sou eu. Quando você está fraco, aí você é forte, porque você depende mais de mim.
Então eu quero andar, eu quero viver. Eu quero viver isso, eu quero andar nisso, eu quero clamar por isso, eu quero. Como eu vou fazer então, pastor? Como que eu faço? Como que você faz? E eu fui na Bíblia procurar sobre isso, eu fui pensar sobre isso, eu falei, Deus, eu quero isso. Mas fique atento, querido. Não é hora de você ir lá para fora, você só vai lá para fora se você tem necessidades muito especiais. Mas se você não tem, é hora de você ouvir. Amém? É hora que o celular fica de lado e aí você escuta. E a gente aprende junto em nome de Jesus. Talvez o que você vai ouvir aqui, você já ouviu várias vezes. Mas como Pedro disse, eu preciso trazer a memória de vocês e repetidamente falar isso para que quando eu partir, vocês não se esqueçam daquilo que eu ensinei a vocês. Vocês não se esqueçam da direção que o Deus tem para vocês. Então como eu faço para viver e para andar no poder de Deus? Em primeiro lugar, eu comecei a perceber na Bíblia que nós precisamos dispor o coração. Ou seja, é dispondo o coração. O que é dispor o coração? O que é isso? É dedicar o seu coração. É oferecer a disponibilidade do teu coração. A palavra de Deus nos ensina que do coração brota tudo aquilo que nós pensamos, nossas ações, nossas escolhas, nossas decisões. O coração fala de alma. Então, todos os homens que nós encontramos e mulheres na Bíblia, nós encontramos homens e mulheres que eles colocaram, ofereceram seus corações diante daquilo que Deus tinha para a vida deles. Eles disseram, eu sou fraco, assim como Jeremias disse, eu sou um menino, eu não sei falar, mas eu decido dispor com o meu coração, eu decido dedicar o meu coração, eu decido oferecer, eu não tenho como fazer, mas eu quero fazer isso. Eu tenho na Bíblia, e você também tem o exemplo de Moisés. Eu não sei falar, mas aqui está meu coração, eu disponho meu coração. E aí Moisés chega um tempo que está lá com o povo, e Deus diz para ele, Moisés, esse povo é muito rebelde, eu vou dar direção para vocês, e vocês vão seguir direção, mas eu não vou com vocês. Mas quando alguém tem um coração disposto ao Senhor, ele questiona até com Deus, e ele disse para Deus, Deus, eu quero dizer uma coisa para o Senhor, nós não vamos a lugar nenhum, se o Senhor não for com a gente, nós não vamos sair desse lugar, se o Senhor não for com a gente. Por que Moisés declarou isso? Porque ele tinha seu coração disposto ao Senhor, ele tinha dedicado o seu coração. Esdras, no capítulo 7, a palavra de Deus diz que ele colocou o seu coração diante do Senhor, a entender a sua palavra, a se dedicar à sua palavra, a conhecer mais o Senhor. E a Bíblia relata que com aquele coração disposto, Esdras fez uma viagem de 4 meses da Babilônia até Jerusalém. Quando eu estou com meu coração disposto ao Senhor, não há limites para mim, não há obstáculos para mim, não há reservas para mim. Por quê? Porque eu entreguei meu coração, eu dispus meu coração. Quem coloca obstáculos em tudo, quem coloca desculpas em tudo, é porque com sinceridade, querido, você ou eu não colocamos ainda, não oferecemos o nosso coração disposto diante do Senhor. Aí vemos Neemias, e eu ouvi isso essa semana, e lembrava disso. Neemias, quando soube das notícias de Jerusalém, como o seu povo estava sofrendo, como os muros estavam derrubados, como as portas de Jerusalém estavam derrubadas, ele se entristeceu, e a Bíblia diz que ele dispôs o coração, e ele falou, Deus, usa-me, e ele abriu mão, queridos, para poder ir lá, e até aquele povo, e ajudar aquele povo. Por quê? Porque ele colocou o seu coração a buscar ao Senhor. Quando ele viu o caos, o seu coração se dispôs ao Senhor. Tem gente que está vendo caos e não coloca o coração diante do Senhor, não oferece o coração. É uma entrega plena, é uma entrega completa. É tudo que você tem na vida, você entrega para Deus. E aí vemos Daniel, que ele dispôs o coração ao Senhor. E aí quando ele estava ali na Babilônia, ele disse, eu não vou comer o que o rei me ofereceu,
porque eu dispus o meu coração a conhecer mais o meu Deus. Eu conheço e eu quero conhecê-lo mais ainda. E Daniel se tornou um dos maiores exemplos para a nossa vida na história bíblica. Até hoje conta-se muitas histórias, as crianças sabem da história de Daniel. E o que não falar de Jesus, que dispôs o seu coração a entregar-se ao Senhor de maneira plena. E lá no Getsemane ele disse: não seja feita a minha vontade, Senhor, mas seja feita a tua. Por quê? Porque eu dispus o meu coração, eu ofereci meu coração espontaneamente ao Senhor. Toda a disponibilidade da minha vida está diante do Senhor, todos os desejos da minha vida estão diante do Senhor. Homens e mulheres decidiram dispor, decidiram dedicar o coração ao Senhor. Eu poderia citar aqui muitos outros, tanto na Bíblia como fora da Bíblia. Todos eles, queridos, todos eles marcaram suas gerações. Por quê? Se você for estudar, todos esses homens e mulheres ofereceram, dedicaram seus corações ao Senhor Jesus. Por isso eles marcaram, por isso quando eles andavam, quando eles viviam, o poder de Deus era sobre eles, a mão de Deus era sobre eles. Tem muita gente que é só pensando, que está pensando que vai fazer um milagre, que vai ver cego enxergar, surdo ouvir. Não é só isso não, porque Deus também faz isso. Deus ainda faz isso, para quem não crê, Ele ainda faz isso. Mas há milagres, querido, que você não vê na mídia, mas estão acontecendo nesse momento. Quando a pessoa diz não à corrupção, quando a pessoa diz não a algo que é oferecido a ele, aquele milagre já aconteceu, porque ele dispôs o coração a servir a Deus. Então, como eu posso andar, como eu posso viver debaixo da mão do Senhor, onde eu coloco os meus pés, onde eu estou presente, Deus também se faz presente e manifesta a sua graça. É quando eu me disponho o coração, quando eu entrego o meu coração, quando eu dedico o meu coração, quando eu ofereço: Deus, aqui está, faz o que tu queres, do jeito que tu queres. Mas a segunda coisa que eu estou aprendendo, tenho aprendido, e essa semana eu pensei muito sobre isso, principalmente de ontem para hoje, é que eu preciso buscar conhecer quem Deus é. Quem Deus é. Ou seja, é buscando conhecer quem Ele é. Olha só o que diz Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias 6, versículo 3, ele diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Sabe o que eu tenho nas minhas pensado e tenho descoberto nas minhas pesquisas e também na maturidade da vida? Há muitas pessoas que não sabem quem são, pois não sabem quem Deus é. Há tanta gente, querido, hoje confuso na sua vida emocional, confuso na sua vida sentimental, confuso na sua vida profissional e principalmente confuso na sua vida espiritual. Há uma confusão na mente das pessoas. E por que há essa confusão? Essa confusão existe porque eles não sabem quem Deus é. E é interessante que o profeta diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Ou talvez a sua Bíblia está assim: prossigamos em conhecê-lo. Ou seja, nunca termina isso, não há fim para isso. Há muita carga em nossos ombros porque não o conhecemos.
Há muita dor em nós, porque não o conhecemos. Há muita angústia em nós, porque não o conhecemos. Há muita dúvida em nós, porque não o conhecemos. Há muita preocupação e ansiedade em nós, porque não o conhecemos. Jesus um dia chamou a atenção de todos e disse: por que vocês andam ansiosos e preocupados com o dia da manhã? Por que vocês estão tão preocupados com tudo isso? Olha aí os lírios do campo, olha como eles se vestem. Olha as aves do céu, como eles se alimentam. Eles não trabalham, eles não vão não pegam um ônibus lotado, não pegam Uber para ir para o trabalho. Eles não fazem absolutamente nada e Deus supre todas as necessidades deles. Você não vê as aves morrendo de fome, porque Deus os supre em tudo. E aí Jesus disse: vocês valem muito mais do que as aves e os lírios do campo. Porque tudo que Deus criou para a glória dele. E ele criou essas coisas, e quando ele formou o homem, ele disse: cuida de tudo isso. Ou seja, eu estou dando os lírios, as aves, tudo para vocês. Vocês são mais importantes do que eles. Então por que vocês estão ansiosos? Por que nós vivemos assim? A verdade é, querido, que eu e você ainda não conhecemos. Então como eu posso conhecer a Deus ainda mais? Eu posso conhecer a Deus em primeiro lugar, olhando para quem? Para Jesus. Filipe, um dos seus apóstolos, dos seus discípulos, pediu a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Nós queremos ver o Pai, nós queremos conhecer o Pai. Aí Jesus, pastor Arthur, olha para Filipe e seus discípulos: uai, se fosse mineiro, mas eu estou há tanto tempo com vocês, quem me vê, vê o Pai. Quem olha para mim, vê o Pai. Vocês querem conhecer o Pai? Olhem para mim. Então como eu posso viver e andar no poder de Deus? Eu preciso conhecer mais de Deus. Nós estamos tentando às vezes fazer pastores e líderes e chamamos de pais espirituais, queridos. Pai só existe um. Precisamos conhecer o Abba, precisamos conhecer o Pai que nos ama incondicionalmente. Sabe por quê? Porque o Pai espiritual aqui na terra, que você chama um líder, um discipulador, ele pode errar, ele pode falhar, ele não está lá com você na madrugada, mas o Pai, o Abba, o Paizinho querido, está com você 24 horas por dia, e ele anseia para que você possa conhecê-lo. Porque quando você e eu o conhecermos mais ainda, nós vamos andar debaixo da unção dele, do poder dele, e aí a ansiedade vai embora, a preocupação vai bater retirada, a dor quando vier ele vai tirar, a angústia será retirada. Quando ela bater na porta do nosso coração, nós vamos sentir dor, nós vamos sentir angústia, mas o Pai Celestial estará conosco. Por quê? Porque eu conheço. E mesmo na hora da sua dor, você vai dizer: eu sei, eu estou sentindo dor, mas o meu Pai é comigo. Porque eu conheço o meu Pai, Ele não me abandona, Ele não me deixa. Quanto mais, interessante, queridos, quanto mais nós conhecemos o Pai, quanto mais conhecemos Deus, mais desejamos em nosso coração servi-lo. Muita gente vive na superficialidade do serviço ao reino de Deus, e muito mais focado na sua vida pessoal e particular, porque não conhece o Pai. Conhece igreja, conhece pastor, conhece programa na rádio, conhece as melhores músicas, canta todas as músicas e louvores que você possa imaginar, mas não consegue ainda conhecer e prosseguir em conhecer o Pai. É assim que são gerados os religiosos. É assim que começa a crescer o grupo de religiosos, pessoas que frequentam igrejas, que vem todo domingo, que vai até na célula, mas na primeira dor que acontece já está murmurando, já está reclamando, já está falando mal, já está dizendo que é o líder que tem que resolver. Por quê? Porque não conhece o Pai. Vou te dar um conselho, querido. Você quer andar e viver debaixo da mão de Deus?
busque conhecer quem Deus é. E onde eu vou encontrar? Primeira pessoa é Jesus. Leia os evangelhos, leia a Bíblia toda e comece a conhecer quem Deus é. Como Ele vai se revelar para você de maneira poderosa. Como Ele vai mostrar a você quem Ele é. Escute a voz dEle. Você vai ouvir um sussurro. Mas como eu vou identificá-lo? Pode ficar tranquilo que um amigo você identifica a voz. Quando ele é teu pai, você consegue saber quem é teu pai. Você sabe diferenciar que é a voz do inimigo da voz de Deus. Você sabe o sussurro que vem sobre você. Você sabe quando ele fala ao teu coração, porque você quer conhecê-lo mais. Então mergulhe nisso, querido. Mergulhe nisso para que quando vier a dor, a angústia, a dúvida, a preocupação, quando a carga estiver pesada, Ele vai te socorrer. Ele está ali junto de você. Bota a mão no ombro do seu irmão e fala: meu irmão, vamos conhecê-lo? Mas o que mais eu preciso fazer? O que mais eu preciso fazer? Eu quero andar, eu quero viver, vivendo e andando no poder de Deus. Eu tenho aprendido uma coisa, queridos. Terceiro lugar, sacrificando algo que nos custe. Sacrificando algo que nos custe. Nós acabamos de cantar aqui: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me... O que Ele vai fazer? Você acredita nisso? Ora, de que sacrifício nós estamos falando? Esse sacrifício, existe uma teologia muito promovida e propagada de que a graça tira de você qualquer sacrifício. Quando falamos de sacrifício para a salvação, para a vida eterna, você não precisa fazer mais nenhum sacrifício. Você não precisa fazer mais nada, você não tem que derramar sangue, você não precisa fazer isso. Por quê? Porque a salvação sim é pela graça. E não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, Efésios. Ou seja, a salvação em Cristo, a vida eterna em Cristo, esse sacrifício já foi feito. Você não tem que fazer de novo, você apenas tem que reconhecer, você tem que recebê-lo, você tem que conhecê-lo, abrir seu coração e dizer: Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Aquilo que o Senhor fez na cruz foi o suficiente para mudar minha história, mudar minha vida e me levar de volta para o Pai. E hoje eu tenho comunhão com o Pai pelo sacrifício do Senhor, não porque eu sou bom, não pelas minhas boas obras, mas por aquilo que o Senhor fez. E o Senhor me redimiu, o Senhor me levou de volta ao Pai pelo teu sacrifício, amém? Esse sacrifício já foi feito, mas quando eu quero, a partir daí, a partir desse reconhecimento, andar debaixo da mão do poder de Deus, sempre haverá algo. Olha só o que está escrito em Mateus, capítulo 16, texto muito conhecido da palavra de Deus. Mateus 16, a partir do versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser, como que Jesus fala? Se alguém quiser. Está aí uma dica para você que é discipulador: ninguém tem que ir na tua célula porque você está mandando. Se alguém quiser, vai. Se alguém quiser, meu irmão, discipulado é assim: se alguém quiser, amém. Se alguém quiser acompanhar-me, aí ele vai começar: negue-se a si mesmo. Ora, negar a si mesmo não é um tipo de sacrifício? Não é algo que vai te custar alguma coisa? Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, para segui-lo tem uns elementos. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida
por minha causa a encontrará. Você está entendendo isso, querido? Olha que interessante. É muito importante entendermos que Deus, Ele sim nos ama incondicionalmente. Porém, isso não se trata de uma graça barata, onde não há nenhum preço a ser pago. Fato é que um momento ou outro nós seremos chamados a sacrificar algo que nos custe. Em algum momento seu ou meu, seremos chamados por Deus e nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Quantos aqui, em algum momento, em alguma situação da sua vida, Deus, e no seu coração você decidiu sacrificar porque Deus, naquele momento, falou ao teu coração, disse: eu vou abrir mão disso. E parece que não, porque tem gente que acha assim, não, mas a vida cristã você tem que viver com equilíbrio. O equilíbrio na vida cristã está escrito aqui em Mateus 16. Você vai perder a sua vida para ganhar outra vida. Ou seja, há momentos que eu vou sacrificar algo. Eu vou sacrificar um desejo do meu coração. Eu vou sacrificar um tempo da minha vida. Porque era o tempo que você ia abrir a loja, Anderson, para ganhar mais. Mas aquele tempo eu vou ter que fechar. Então é um sacrifício. Mas não se compara com o de Jesus, é claro. Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de algo que Deus só nos pediu naquela hora. Eu vou ter que abrir mão para levantar mais cedo, para buscar algo que Deus mandou buscar. Queridos, quando nós olhamos a Bíblia, nós conhecemos muitos homens e mulheres de Deus e na história que sacrificaram suas vidas. Moisés preferiu deixar de ser reconhecido como neto de Faraó. Quando ele viu seu irmão sendo afrontado, ele ficou irado com aquilo. Ali ele disse: eu não quero isso. E ele nem conhecia Deus direito. Neemias, ele abriu mão de um cargo de confiança do seu rei. Neemias podia ter pensado: aquele povo lá, meus irmãos, não querem saber de nada. Eles estão agora, aquilo lá, plantaram e agora estão colhendo. Nós estamos colhendo, eu estou aqui com o meu cargo de auxiliar do rei, ou seja, ele era mordomo do rei, servia ao rei, e a Bíblia diz que o rei e a rainha gostavam muito de Neemias. Na verdade, nem queriam que Neemias voltasse para Jerusalém, mas permitiram. Neemias podia ficar: eu estou aqui, meu salário é bom, a comida é boa. Babilônia, tudo bem que não é minha terra, mas pelo menos eu estou tranquilo. Mas Neemias, ele abriu mão disso, queridos, para ir para uma terra que estava assolada, destruída. E ele abriu mão do seu salário. A Bíblia fala, ele pegava o que ganhava e dividia com os irmãos que não tinham. Dormia no chão como todo mundo. E ele era o governador. Está ali um exemplo de administrador que nós precisamos nesses dias. Ele abriu mão de tudo. E alguém vai me dizer: mas não tem que ter sacrifício, agora nós estamos na graça. Há um sacrifício sim. E quem não está disposto a pagar por isso, querido, não está entendendo o que é a graça. Daniel, ele abriu mão de uma comida de alto nível, porque ele sabia o que Deus ia fazer na sua vida. Ele podia morrer, ele sabia disso. Seus amigos abriram mão, enquanto todo mundo se dobrou, eles ficaram de pé e disseram: nós não vamos nos dobrar. Se tiver de morrer, a gente morre. Mas se Deus quiser nos livrar do fogo, Ele nos livra. E pronto. Jesus, o nosso exemplo maior, Ele deixou o seu trono de glória. Ele deixou o seu trono de glória, Ele deixou o céu, onde os anjos cantavam para Ele, onde os arcanjos cantavam para Ele, desceu à terra e se humilhou. Ele sacrificou. Milhões de cristãos na história abriram mão de sua própria vida. Quando você
ouviu há um tempo atrás o pastor Rodrigo falando aqui, e alguns irmãos lendo esse livro aí, Mártires do Coliseu. Quantas histórias nós conhecemos e quantas nós não conhecemos, que sacrificaram suas vidas, porque não tem jeito, querido, no reino de Deus, se nós queremos viver debaixo dessa unção do poder de Deus, alguns momentos, você vai ter que sacrificar alguma coisa que te custa. E a Bíblia é interessante, que a Bíblia fala assim, que o tesouro geralmente está onde? No coração. Onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Muita gente sabe aqui, eu já contei isso para muitos aqui, e que quando eu comprei um carro chamado Tipo. Lembra desse carro? Tipo, da Fiat. Então, e eu custei para juntar um dinheirinho para comprar aquele carro. Nem conhecia, todo mundo dizia assim, esse carro pega fogo à toa. Mas eu gostei do carro, eu comprei o carro, foi meu primeiro carro que eu comprei à vista. Eu lembro que foi R$9.000, pegava fogo. Ele falou que é carro pentecostal. E aí eu comprei à vista, eu lembro que eu juntei um dinheirinho, uma outra pessoa da minha família me ajudou, e aí eu com muita alegria fui lá e comprei aquele carro, e aquilo era uma bênção na minha vida, queridos. Eu falei, meu Deus, glória ao Senhor, que bênção, que coisa linda, novinho, limpinho, bonitinho. Não era zero não, né? Era bem usado, mas era bem arrumadinho. E aquela coisa toda, já viu quando a gente compra carro? No primeiro dia você lava, no segundo dia você larga. Eu sou assim, né? Primeira semana você está lavando o carro, na segunda semana já não lava tanto assim, na terceira pior ainda, né? Já fica 3 meses sem lavar. E aí eu tinha um cuidado com aquele carro, cheio de coisa, com aquele carro, parecia que era o meu coração. E eu lembro daquela propaganda uma vez que fizeram, você já vai lembrar dessa propaganda, não faz muito tempo isso, que entraram na mente do rapaz e entraram no coração dele. E aí dentro do coração dele foram abrindo as portas do coração dele. Aí era a noiva dele que entrou no coração dele. Aí ela abriu a primeira porta e encontrou não sei o que, encontrou a mãe, encontrou o pai, encontrou a família. Aí tinha o lugar mais importante do coração, ela toda boba que abria a porta, pensou, agora sou eu. Quando abriu a porta tinha um carro bem grande no trono do coração dele. E ela ficou brava, era propaganda de um carro que era muito famoso na época. E aquele carro, queridos, eu coloquei mesmo meu coração, aquilo para mim era uma bênção. Aí um dia Deus falou assim, você vai entregar esse carro como oferta. Eu falei, é a voz do diabo, não é a voz de Deus. Falei, aquilo que Deus dá, o homem não rouba, o diabo não tira. Deus não pode me pedir uma coisa e me tirar. Não, você vai entregar. Eu falei, não vou entregar. E um dia nós estávamos numa reunião e o nosso discipulador começou a compartilhar uma grande luta que ele estava enfrentando na vida financeira, uma guerra tremenda. No meio da reunião, Deus começou, agora a entrega, chegou a hora de você entregar, dá na mão dele. Eu falei, mas não vou dar mesmo. Eu quietinho ali no meu canto, só ouvindo tudo, mas não dou não. Aí você vai lá e dá para entrega. Eu falei, não, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. E aí eu falei assim, se é voz de Deus, eu silêncio, quietinho, só no pensamento. Se é voz de Deus, a minha esposa vai abrir a boca agora e vai falar algo agora, para que a gente entregue isso em nome de Jesus. Eu no pensamento. Eliana não abria a boca em reunião, queridos, mas naquele dia ela abriu a boca. Falei, não é possível. E naquele dia a Bíblia fala que a mulher não deve falar em público. Não tem nada a ver não, tá, querido? Fora do contexto, tá bom? É outro episódio, vamos lá. E aí eu falei assim, peguei as chaves, peguei o documento, falei assim aqui, Deus mandou te dar isso aqui, não fui eu não. Chorava, queridos. Aí eu descobri que meu coração tinha um trono lá. Deus falou, eu vou tirar aquilo que para você é mais importante, financeiramente falando. E aí os irmãos ficaram tão tocados na hora, um que arrancou relógio, quis me dar,
O outro queria não sei o que, eu vou te levar para casa de carro. Não, eu quero ir a pé, sozinho. Deixa eu sozinho a pé, eu vou conversar com Deus até em casa. Não quero ninguém falando comigo. Falei mesmo. Deixa eu sozinho, vou caminhando até em casa. Depois daquele dia, Deus me libertou dessas coisas. Veio o segundo carro, entreguei também. Aí já não estava mais, aí já estava entregando. Assim. E Deus supre todas as nossas necessidades. Deus tem propósitos que eles não têm jeito. Há momentos, eu estou falando de algo que é material, que rapidamente Deus vai te suprir, isso é material. Mas quantos irmãos nossos lá foram comidos por leões por dizer assim: a minha vida não vai nada, eu perco a minha vida porque a vida eu já encontrei. Enquanto tem gente que não levanta de uma cama, enquanto tem pessoas, querido, como eu às vezes, como você talvez, eu não sei, ou lá em Marte, que quando a gente vai orar, mas estão muito cansados. É justo você descansar. Como nós somos tomados, parece que a gente acha que não precisa saber. Mas Jesus já pagou tudo na cruz, para que eu vou fazer isso? Sim, para a tua salvação já foi pago, mas para andar no poder de Deus, na unção dele, tem que pagar, querido. Mas pagar como? É dinheiro? Não, é entrega, é algo que te custe. Talvez o que te custa está no seu bolso, como era naquela vez para mim. Hoje, graças a Deus, eu estou liberto. Mas tem muita gente que está presa ainda, querido. Talvez o que te custe seja o teu lazer. Talvez o que te custe são os teus negócios, o teu tempo. Talvez o que te custe é a tua família. Eu entendo perfeitamente que todos nós temos que ter um tempo para descansar. E há tempo debaixo dos céus para todas as coisas. Mas eu entendo que às vezes a gente sente pelo sacrifício, querido, mesmo. E nós temos que cair, deixar cair a ficha e dizer assim: Jesus está dizendo em Mateus 16, aquele que quer me seguir não tem jeito, vai ter que negar a si mesmo, tomar a cruz e aí vai me seguir. Tem um preço a ser pago. Se nós queremos andar no mover de Deus, no poder de Deus, tem um preço, queridos. Não é porque você subiu o monte que você é melhor que o irmão que ficou em casa descansando. Não existe isso, irmãos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do dia a dia. Eu estou falando da prática do dia a dia. Eu pergunto a você: você tem sacrificado algo que te custe? O que te custa mais hoje? Eu quero andar no mover do poder de Deus. Tem hora que Deus vai pedir, querido, e a gente vai ter que dar. Por quê? Porque Deus precisa? Não. Quem precisa somos nós. Nós é que precisamos. Por último, como eu quero andar e viver debaixo dessa mão do poder de Deus? Eu tenho aprendido na minha vida que para fazer isso é preciso humildade. É nos humilhando. A humildade não te faz melhor que ninguém, mas te faz diferente dos outros. Mateus capítulo 5, versículo 5 diz assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Vou repetir. Jesus disse assim: felizes, muito felizes são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. A humildade, eu tenho aprendido que ela nos coloca no lugar certo. Provérbios 22, 4 diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Olha que coisa linda. Vou repetir, Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para quê? Para que Ele os exalte no tempo devido. Aleluia. Filipenses capítulo 2, se você puder abrir.
Filipenses 2, 5-8, diz assim: seja a atitude de vocês. Filipenses 2, 5-8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, sendo quem? Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Que coisa linda, queridos. Mas esvaziou-se de si mesmo, a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E não foi uma morte, Jesus não teve um infarto, queridos. Jesus não teve uma morte instantânea, não. Foi uma morte de humilhação. Foi a pior morte que existia na época. Foi morte de cruz. E esse tipo de atitude o aproximou do Pai. Porque um coração humilde nos aproxima de Deus. Há pecados que cometemos que nos provam o quanto somos orgulhosos, o quanto precisamos voltar à humildade. Eu vou falar uma coisa para você, Amaury e demais irmãos. Tem pecado que você caiu essa semana e Deus vai falar assim: mas Deus não me deu escape. Ele até te deu, mas Ele provocou. Não que Ele te tentou, jamais. Quem te tenta é Satanás. Ele permitiu Satanás te tentar. E talvez você tenha caído. É só para você sair dessa soberba sua. Porque, queridos, uma das coisas mais difíceis, eu vou falar para você com o coração aberto, é pegar um microfone e pregar aqui. Parece fácil subir aqui e pregar. É só você estudar uns textos bíblicos, chegar aqui e pregar. Mas muitas das vezes há pecados que eu e você cometemos e que a gente pensa: por que eu fiz isso? Mas Deus até nos permite algumas situações na vida para nos tirar de uma situação que nós achamos que o outro, porque ele não aguentou? Por que o outro não suportou? Por que o outro não aguentou aquilo? Deus quer nos tirar desse orgulho nosso de religiosos que somos, de acharmos que somos bons, porque eu toco, porque eu canto, que eu sou da igreja, que é isso e aquilo outro, para nos mostrar que nós temos que ser humildes. Aquele que está de pé, a Bíblia diz: cuidado para que não caia. Por isso, não despreze seu irmão que pecou. Não abandone aquele que pecou. Existe aquele que vive no pecado porque deseja viver. Desse você não tem responsabilidade. Mas existe aquele que vive no pecado, mas não quer viver e está precisando da sua ajuda. E você sabe o que é pecar, porque todos nós aqui somos pecadores. Você sabe o que é pecar. E você e eu sabemos muito bem pecar. E não existe nós andarmos na unção de Deus se não andarmos debaixo de um coração humilde que diz: Senhor, me perdoe. Senhor, me ajude. Senhor, eu me humilho debaixo da poderosa mão do Senhor, para que no tempo certo o Senhor me levante, o Senhor tome meu coração. Eu aprendi algo essa semana: hipócrita não é aquele que prega e peca. Hipócrita é aquele que prega, mas não deseja viver em santidade. Ele prega uma coisa que na verdade ele não quer viver. Mas existem pessoas que pregam, mas eles estão lutando. Até pecam, mas lutam contra o pecado. Se você pecou, você não é hipócrita por isso, querido. Se você se humilha, Deus ouve o teu coração. O hipócrita é aquele que ensina uma coisa que ele não quer viver.
Isso é o hipócrita. Nós não somos hipócritas. Nós somos pessoas que queremos nos humilhar. Por quê? Porque queremos ver a mão de Deus sobre nós. Jesus se humilhou. E nós precisamos voltar a isso, queridos. Nós não temos títulos que nos fazem melhor do que as pessoas. Nós não temos o jargão de crente que nos faz melhor do que ninguém. Alguns dizem que pior que um ímpio é um crente desviado. Você já viu crente desviado? Crente desviado, querido, quando você solta ele no mundo, parece que nunca foi do mundo. Porque quem se desviou aqui sabe o que eu estou falando. E como que o mundo nos humilha? Porque o mundo sabe que existe uma centelha dentro de nós, que ainda queima, que ainda teme, que ainda ama, que ainda quer Deus. Se você, essa pessoa, eu vim hoje aqui para dizer a você que eu quero andar, mas não é fácil. Tem um sacrifício. Tem hora que você deseja falar algo e você não pode falar. Você segura no poder do Espírito. Tem um preço. Tem que ter humildade. Vamos nos humilhar diante do Senhor. Vamos reconhecer nossas fragilidades, nossa pequenez, o quanto somos pequenos. Vamos dispor o nosso coração, oferecê-lo, dedicá-lo, e vamos buscar o Senhor e conhecê-lo, quem Ele é. Quem Ele é. Quem Deus é para você, querido. Deus ama você e a mim. Paizinho querido, oh Espírito Santo, como o tempo passa e começamos a nos acostumar com as coisas e o dia a dia, as coisas vão nos tomando. E eu vejo na tua palavra, Senhor, servos que simplesmente resolveram dispor o coração, tiveram que sacrificar algo que lhes custava. Alguns custaram a própria vida. Profetas, diz a sua palavra, foram cerrados ao meio. Não amaram essa vida, não queriam essa vida. Outros viveram muito tempo, mas também não amavam essa vida. Mas todos, Senhor, como Oséias disse, queriam te conhecer mais, para tirar a dor que assola o coração, para no tempo da angústia saber que o Senhor está ali, no tempo da perda ter a certeza que o Senhor o consola, no tempo das preocupações, da ansiedade que todos nós sentimos, uns mais, outros menos, mas o Senhor vem e diz: olha os lírios do campo, olha as aves do céu, você é mais importante do que eles. Hoje é o dia que nós queremos reservar, Senhor, para nos humilharmos, para dizer: nós não somos melhores do que as pessoas que estão do lado de fora do portão. Na verdade, nós somos dependentes. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos perdoe quando nós, pela internet, mergulhamos em lugares que não deveríamos ter mergulhado. Quando
nos ofereceram algo e nós aceitamos, e o Senhor nos mostrou, viu? Você é tão pecador contra os outros. Mas nós não queremos ser hipócritas, Senhor. Porque nós não somos. Nós somos apenas filhos. Filhos que são amados pelo Senhor. Que o Senhor não abandona. Mas quando nos humilhamos, o Senhor nos toma pelos braços. O seu coração é misericordioso. Senhor, nós queremos te dizer como igreja, que não podemos sair desse lugar sem que o Senhor não esteja conosco. Assim como Moisés o fez, queremos dispor o nosso coração. Hoje nós não vamos sair daqui simplesmente com gritos. Nós vamos sair aqui com o nosso coração decidido, curado, limpo, santificado, reconhecendo que não é na nossa força, porém algumas vezes vamos sacrificar algo que nos custe. Hoje, Senhor, é tempo de restauração de vidas nesse lugar. Eu creio nisso, Espírito Santo. Não foi à toa que essa palavra foi ministrada. E em nome de Jesus, começa agora a trazer de volta os corações que estavam longe de Ti e a dispor o coração ao Senhor. Quantos que, porque o negócio não está bom, porque a empresa não está bem, já abandonou o Senhor. Por quê? Porque o coração estava naquilo que o Senhor poderia dar. E muitos morreram porque perderam a vida nessa terra por amor a Ti. A presença do Senhor em nossas vidas não é medida por aquilo que temos, mas aquilo que Tu és. Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu queria que você segurasse a mão da pessoa que está do seu lado, levantasse essa pessoa em nome de Jesus. Eu queria que você começasse a orar por ela em nome de Jesus. E eu queria que nós cantássemos essa canção, Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tudo que já experimentamos nesse mundo passou, e você ainda não conseguiu ver quem Deus é? Se Ele te trouxe aqui, foi a misericórdia dEle por você e por mim. Porque se fosse por nossos pecados, todos nós não estaríamos aqui. Mas foi a misericórdia dEle que alcançou e nos dá paz hoje. Uma paz que o mundo não pode dar. Eu quero, nessa noite, orar por você, meu querido. Por você que está aí no seu lugar e hoje está dizendo: eu quero dispor o meu coração à vontade de Jesus, reconhecendo que Ele foi numa cruz, e o que Ele fez na cruz foi o suficiente para mudar a minha história, ou seja, para me levar de volta à presença do Pai. Hoje é dia de começar de novo. Comece de novo na sua vida. Aleluia, Jesus. Pode sair do seu lugar, pode vir aqui à frente, pode vir até com essa pessoa aí que você está orando. Pode chegar aqui. Nós queremos orar por você agora. Vamos juntos levantar um clamor uns pelos outros nesse lugar.